queridos irmãos e amados amigos, tudo bem com vocês, com a sua família? É um prazer estar com você novamente em mais um estudo da Palavra de Deus, nesse culto online. Aqui está a pastora, tudo bem, pastora? Tudo bem, a paz do Senhor a todos. Nós estamos muito felizes, mas vamos orar primeiro para nós ouvirmos a voz de Deus de uma forma especial nesse momento. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, estamos juntos, abençoa esta casa que está assistindo esse culto online, abençoa ricamente, que o Senhor possa dar condições de discernimento espiritual pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Nos edifica, Senhor, nos fortalece, em o nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar, nesta oportunidade, sobre um assunto muito importante, que é superação. E vamos falar de um homem que teve uma superação impressionante, incrível. Venceu muitas batalhas e no final Deus mudou a sua sorte. Talvez você já saiba quem é. Eu quero falar hoje sobre a superação de Jó. Jó, um grande homem de Deus, que a história nos mostra que ele perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha, ficou muito enfermo, mas ele prevaleceu diante de tudo isso. Ele suportou a pressão de todos os lados, permaneceu firme com a sua fé e conseguiu superar essas grandes dificuldades que surgiram em sua vida. Vamos aprender nos textos da Palavra de Deus, vamos tirar lições positivas para nós também. Devemos sim tirar lições positivas com relação à história de Jó. Então abra sua Bíblia comigo, você tem sua Bíblia em casa, em Jó, no capítulo 42, no versículo 5 e 6. Pastora, você pode ler? Jó 42, 5 e 6. Sim. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora também eu gostaria de ler com vocês Jó capítulo 1, no versículo 6 até o versículo 8. Vamos lá? Já. Jó capítulo 1, versículo 6, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vejam, Jó perdeu, a história vai nos mostrar, ele perdeu tudo que tinha. Ele estava vivendo a sua vida normal, com seus filhos, criando seus filhos, com a sua esposa, prosperando, tudo que ele fazia ia bem. Ele era um homem temente a Deus, nós lemos agora, um homem temente a Deus, um homem que o Senhor se agradava dele, né? Diz aqui, ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Tinha qualidades impressionantes, né? Era um homem que todos poderiam dizer assim: eu gostaria de ter a vida que Jó teve, né? Naquele período, naquele capítulo 1 aqui, ele tinha uma vida aos olhos de muito, né? Uma vida assim admirável, mas ele sofreu essa grande tribulação em sua vida, né? E nós lemos aqueles versículos do capítulo 42, que diz que ele falou: eu te conhecia só de ouvir. Mas preste atenção, nos primeiros versículos desse livro, que a pastora já leu agora, no capítulo 1, diz que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus, desviava do mal. Mas agora, no capítulo 42,
ele diz: Senhor, eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vejam, por que ele fala isso no final? Por que ele, no final da história dele, ele relata essa experiência? É isso que nós queremos aprender. Porque, às vezes, nós estamos vivendo bem, dá tudo certo, nós fazemos as coisas certinhas e até agradamos a Deus, mas por alguma situação Deus queria ainda tratar no coração e na vida de Jó. Talvez orgulho, talvez porque tudo estava sob o seu controle, tudo era administrável aos seus olhos, à sua mão, estava tudo bem, mas talvez Deus queria que Jó tivesse uma experiência mais profunda e tratar profundamente no seu interior, porque Deus, ele quer tratar o nosso interior também, não é? Por isso que nós devemos estar atentos e ouvir a voz de Deus. Mas, diante de tantas dificuldades que Jó sofreu, pois ele perdeu muitos filhos, perdeu tudo que tinha, ele não perdeu uma coisa: ele não perdeu a sua fé em Deus. Isso é uma coisa muito importante. Ele não perdeu a fé. Assim, nós também não devemos perder a fé quando somos subtraídos de alguma coisa, quando é retirado algo de nós, quando perdemos algo. Nós não devemos também perder a nossa fé, não. Nós devemos agir como Jó. Ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a capacidade de crer. Não, ele não perdeu a capacidade de crer. Ele continuou crendo, ele continuou com a sua fé firme no Senhor. Ele acreditava que Deus poderia sim mudar a vida dele. Ele falou, se Deus me deu, Deus também pode tirar. Então, Jó tinha uma consciência profunda da existência de Deus, mas Deus ainda queria se revelar mais a ele. Quando todo mundo, pastor, apostava, todas as pessoas do seu círculo de amizade apostava que Jó deveria acabar com a sua vida, ele continuava firme. Todos apostavam que era o fim de Jó, que era o fracasso dele, mas ele continuava firme com o Senhor. Ele continuava crendo que o Senhor poderia mudar a sorte dele. Aqui no versículo 22 diz que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, né? Não murmurou, não culpou a Deus, ficou, como você falou, firme, né? Um dos segredos, pastor, é verdade, um dos segredos do sucesso, da superação de Jó é que ele não murmurou. Não murmurou. É uma das grandes lições que devemos tomar para nós, é não murmurar. Hoje as pessoas têm uma facilidade de murmurar. Será que você murmurou hoje? Será que você já murmurou por alguma coisa? E às vezes são coisas pequenas, banais, simples, ou pode ser até grande. Mas o segredo de uma superação, de uma vitória, é justamente fazermos como Jó, não murmurou. E olha que ele perdeu tudo que tinha. Jó, ele acreditava que Deus estava no controle dele. Vamos ver, através desses pontos que eu estou trazendo a vocês, os pontos no qual Jó conseguiu reverter essa situação. Como que ele superou essa dificuldade? Eu quero mostrar a vocês. Uma das coisas principais é que ele sempre acreditou que Deus estava no controle de sua vida. Essa declaração de Jó fala da convicção de um homem que sabia do seu destino, ele sabia do Deus que tinha, sabia da sua própria identidade como filho de Deus. Ele não deixou de ser filho de Deus porque perdeu tudo. Ninguém deixa, querido, se você tem perdido alguma coisa, se você sofreu alguma coisa, não é por isso, por esse fato que você deixa de ser filho de Deus. Não, nós temos que ter essa convicção. A nossa identidade deve estar firmada
e acreditar que o nosso futuro está na mão do Senhor. A Bíblia fala que no auge da sua dor, a respeito do seu sofrimento, a atitude de Jó era de confiar no Senhor. A pastora já leu em Jó, melhor dizendo, Jó capítulo 1, 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus qualquer tipo de falta sobre a sua vida. Não atribuiu ao Senhor. Ele sempre estava confiando. No Salmo, pastora, no Salmo 91, verso 2, diz assim: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O salmista falava, Deus meu, em quem confio. No Salmo 31, verso 14, diz assim: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. O salmista falava isso, que ele confiava, confio em ti, porque tu és o meu Deus. Assim, Jó, ele confiava no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração, sabe? Você quer ter paz, você precisa de paz, você tem que confiar, depositar no Senhor toda a sua expectativa, toda a sua ansiedade. Confia nele. Faça uma oração e descanse no Senhor. Nós precisamos fazer isso. Pastor, como é que eu posso dormir em paz hoje? Eu estou passando por tanta tribulação, tanta dificuldade. Não sei o que está acontecendo aí na sua casa, mas eu sei que se você confiar, pastor, como eu confio, coloca toda a tua expectativa no Senhor, descansa nele. Descanse nele, você vai dormir bem. Diga ao Senhor, Senhor, a minha vida está dessa maneira, desta forma, eu preciso da tua paz, eu quero confiar totalmente, eu confio no Senhor agora. Faça isso, você pode fazer isso, isso é muito importante, deixar as preocupações na mão de Deus. Queridos, é muito triste, pastor, quando a gente observa e vê amados filhos de Deus que não conseguem enxergar Deus agindo quando eles estão passando por tribulações, por dificuldades. Muitos têm a tendência de, no momento da tribulação, no momento do aperto, de abandonar a Deus, de deixar as coisas de Deus, e começam também a murmurar. Como, pastor? Que tipo de murmuração? Tipo, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus não me ama, eu fui esquecido, ou eu fui esquecida. Será que você tem falado essas frases? Preste atenção. Deus te ama, Ele tem um propósito na sua vida, acredite nisso. Deus tem bênção para você, acredite. Nunca murmure, sempre confie. A página da sua vida, a sua vida não chegou ao final. Tem páginas que têm que ser viradas. E nós precisamos ter maturidade para entender isso. A nossa vida é cheia de processos, de fases, e há fases também que são difíceis, que temos que saber enfrentá-la. Mas o segredo é permanecer firme e não murmurar. Não murmure. Deus, Ele nega o que queremos para dar o que precisamos, pastor. Sabe? Dê atenção, vou repetir. Deus nega o que queremos. Às vezes você quer algo, entendeu? A pessoa quer algo, ficou com uma obsessão por alguma coisa. E ela ora, e ela até jejua, e ela até busca a Deus. Mas só que ela não pergunta muitas vezes se aquilo é a vontade de Deus. Nós temos que aprender a orar, inclusive, porque Deus, Ele ama os seus filhos e nega até o que pedimos. Por que Ele nega? Porque Ele ama, porque Deus quer dar aquilo que precisamos, que necessitamos. Interessante, né, pastor, que às vezes a pessoa, ela recorre a Deus, ela ora, ela pede,
Deus não responde, porque o silêncio de Deus muitas vezes é a negação, né? Deus não confirma e ela teima e vai lá e faz, né? Aí lá na frente vai vir as consequências, porque no fundo é o que ela queria. Mas Deus não disse sim para ela. Claramente Deus está dizendo não, mas ela teima. Não. Lá no fundo ela pensa assim, não, mas eu vou fazer. E lá na frente vem as consequências. E muitas vezes as pessoas vão sofrer lá na frente. Muitos filhos de Deus, filhas de Deus sofrem. Por quê? Como a pastora falou, ela quer porque quer aquilo. Quer porque quer que aquela situação se concretize. O que ela faz? Não espera em Deus, não aguarda a resposta de Deus e pensa, não, eu vou fazer, seja o que Deus quiser, Deus depois dá um jeito, eu dou um jeito, só que depois, querido, pode ser tarde, depois tem as consequências, depois que foi semeado, vai ter colheita, então nós temos que ter sabedoria nisso, nós não podemos arriscar, a vida é muito preciosa, a gente não podemos gastar. Aí depois ainda vai reclamar com Deus. Vai reclamar com Deus, muito cuidado com isso, nós temos que ter sabedoria, tá bom? Tenha sabedoria. Pastor, então qual é a resposta certa? Como eu sei que Deus está no negócio? Qual é a resposta de Deus, querido? Quando a gente ora, sabe, um dos sinais que Deus está concordando é quando há uma paz em nosso coração, há uma paz em nossa alma, que a gente fica tranquilo sobre uma situação, seja qualquer coisa que seja. Se há paz no seu coração, se seus pastores confirmam, né? Se há uma concordância bíblica, então, se Deus está derramando paz e uma confirmação, vai em frente. E as portas, né? As portas se abrem naturalmente. Deus vai agindo, o sobrenatural vai acontecendo. Aí você vê que Deus está concordando com você, né? Exatamente. Não force, não queira arrombar portas, porque você vai ter problema depois. Deixa Deus abrir. Se Deus não abrir, entenda, Deus nega aos seus filhos também, porque Ele quer dar aquilo que necessitamos e aquilo que precisamos realmente. Vejam, uma segunda coisa que Jó adquiriu nesse período de dificuldade foi uma experiência. A experiência que Jó passou fortaleceu, pastora, a vida desse homem. Essa experiência do sofrimento, ele aprendeu muitas coisas, aproximou ele mais de Deus. Pastor, então todo mundo que sofre se aproxima mais de Deus? Não. Não. Quem dera, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Se o sofrimento que a pessoa passa mudasse a vida dela. Não muda, gente. Não muda. Eu creio que ali um sofrimento, uma enfermidade, uma pessoa está no hospital, etc., uma escassez, você fica mais sensível, você ouve até Deus falar com você, você vai ter oportunidade que você vai ficar quieto ou quieta para Deus falar contigo, porque quando está tudo bem, a gente fica muito agitado às vezes e não ouve Deus, e nesses momentos nós estamos sensíveis, e quando vamos ouvir Deus, só que infelizmente, muita gente que ouve Deus no momento da crise esquece imediatamente Deus depois que as coisas voltam ao normal. Eu já vi muito disso, de quando a pessoa está na beira ou próximo à morte, ali ela quer Deus de qualquer maneira, que ela quer se livrar da morte, ela quer viver, e faz oração, e faz promessa, e faz todo tipo de acordo, né? E alguns sim continuam firmes, outros, a maioria, me parece-me que não são fiéis naquilo que falaram diante de Deus no momento da dificuldade. Mas Jó, ele era diferente. Eu me lembro que existem pessoas, na igreja muitas vezes, né? Sim. Que vêm à frente pedindo oração. E aí muitas vezes a pessoa ainda nem tem vida com Deus. Sim. E aí você pergunta, você gostaria de aceitar Jesus? Ela fala assim, não, eu só quero oração. Né? Ou seja, que a gente sempre fala que é a bênção de Deus, Sim. mas não quer o Deus da bênção. Né? Então muitas vezes a pessoa age assim.
Ela só quer receber de Deus, mas ela não quer servir a Deus. E sabe, a melhor coisa que tem é ter Cristo em nossa vida. E aceitar a Cristo é a maior decisão de uma pessoa nesta terra. É a maior de todas as decisões. Por quê? Nós não vamos levar nada desta terra. Não vamos levar diplomas, nós não vamos levar casas, carro, dinheiro, conta bancária, nada disso. Tudo vai ficar. Né? Então nós temos uma eternidade pela frente. E durante a nossa jornada que todo mundo passa por momentos difíceis. E Jó passou por todas as circunstâncias, mas essas circunstâncias que Jó passou não foram determinantes para mudar a fé de Jó. Não foram determinantes para mudar e emperrar o seu crescimento. Não. Jó continuou firme e, ao contrário, essas dificuldades fizeram com que ele crescesse mais em Deus. É interessante, porque no versículo 5 e 6, que a pastora leu, diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então ele tem uma experiência sobrenatural. Quando nós começamos a nossa caminhada cristã, quando você começa a andar com Cristo, você toma uma posição: agora eu quero caminhar com Cristo, eu quero aprender da palavra de Deus, eu quero caminhar neste caminho. O que acontece? Nós temos observado que é comum muitos cristãos novos na fé, eles pensarem até em desistir no começo. Por quê, pastora? Porque vêm as dificuldades e por ele não ter vivido ainda experiências, né, por não ter passado por momentos complicados, aí tem a tendência de desistir. Mas não desista. Se você é um novo na fé, continue firme. Isso faz parte. Você vai passar tribulação em qualquer circunstância, com Deus ou sem Deus. Só que com Deus Ele está ao seu lado, Ele vai te ajudar. E sem Deus como fica? Você também estará salvo em Cristo Jesus, mas e sem Deus? É muito mais difícil. Então nós temos que estar firmados, enraizar a nossa fé. Jó tinha uma fé enraizada. É como que as palmeiras do deserto. No deserto também nós temos palmeiras que resistem às grandes ventanias, em ventos fortes, tempestades de areia. Por que elas resistem? Porque, pastora, as raízes, elas se aprofundaram. As raízes estão mais profundas na terra. Também a nossa fé, ela tem que estar mais aprofundada em Deus para resistirmos nos ventos fortes da vida, para você poder resistir a esses momentos difíceis. Amém? Amém. Uma das coisas que você falou sobre Deus fala, né, que Jó era temente, Jó era reto, era íntegro, se desviava do mal. Aí a gente vem ver aqui na palavra, no versículo 4 do capítulo 1, né, nos versículos anteriores fala como era Jó, que ele tinha, né? E no versículo 4 fala que os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs, e comiam e bebiam. E quando acabava, aqui no versículo 5, a Bíblia diz que Jó chamava seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos, pois dizia a ele, olha como é que Jó pensava, né? Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Sim. Isso demonstrava, por isso que Deus fala para Satanás que ele era temente, que ele era íntegro, que ele era reto. Então quando ele se viu nessa situação terrível, né, que ele passou de sofrimento, não só a perda da sua família, da sua riqueza, mas também a sua saúde, né, a situação em que Jó se encontrou, jamais ele ia desistir de continuar servindo a Deus, porque ele já era um homem temente a Deus. Ele já andava com Deus, ele já servia a Deus, ele já tinha aquele temor no coração dele, né? É lógico que a gente sabe que há pessoas que são assim,
e acabam se, como é que a gente pode dizer, se decepcionando com Deus, né? Porque muitas vezes no fundo só queriam receber as bênçãos. Aconteceu tudo isso comigo, então eu não quero mais servir esse Deus. Mas Jó não. Jó, ele até fala aqui, né, quando começam a vir as tempestades sobre ele, a Bíblia diz que ele raspa a cabeça, que ele se veste de pano de saco, coloca cinza na cabeça, rasga a roupa, né? E ele fala assim: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pois é. Tremenda nessa palavra. É tremendo. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Uma das coisas que enfraquece a fé de qualquer pessoa é a sua amnésia de bênção. O que é isso, pastor? Amnésia de bênção é quando você, como cristão, você começa a esquecer do que Deus tem feito na sua vida. É quando você começa a esquecer das ricas bênçãos de Deus sobre sua vida. É quando você começa a esquecer das ricas misericórdias de Deus sobre sua vida. Quando o crente começa a andar por esse caminho da amnésia de bênção, é muito perigoso, porque a sua fé ela vai enfraquecer, porque nós temos que estar sempre lembrando do Deus que servimos e dizer como Jó: bendito seja o Senhor que tem me abençoado, a minha geração, minha família, tudo que tenho. Observe as bênçãos do Senhor na sua vida. O povo de Israel, pastor, o povo judeu é um dos povos, um povo mais festivo que tem. É um povo que estabelece festas e festas. Para que as festas? Para lembrar, para trazer à memória as bênçãos de Deus. Em cada festa da colheita, em cada festa maravilhosa, eles lembram do favor de Deus, a festa do tabernáculo, enfim, a festa da colheita, de Pentecostes, etc. Várias e várias festas para trazer a lembrança daquilo que o Senhor fez com eles. Assim também você deve se alegrar no Senhor. Quando você passar a tribulação, lembre-se das vitórias, lembre-se já das conquistas. Lembre de onde você saiu, né? Lembre-se de onde você Deus veio. te tirou, né? Como Abraão. Sim, né? Devemos ser assim, trazer à memória as bênçãos e compartilhar isso com a nossa geração. Compartilhe com seus filhos, compartilhe as bênçãos. Reúna a família, diga de onde você veio, o que Deus fez com você, quais foram as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre sua vida, porque Deus abençoa aquele que se achega a Ele. Isso é inevitável. Agora, sabe, uma coisa que entristece muito o coração de Deus é quando alguém passa por tribulação e ainda quer atribuir a Deus os problemas. E outros também que sempre estão querendo provar a Deus. Gente, tem pessoas que estão sempre querendo provar a Deus. Alguém ainda diz assim: vou colocar Deus na parede. Será se Deus é para ser colocado na parede ou é para o homem ficar de joelhos aos pés do Senhor? Eu creio que o nosso lugar é aos pés do Senhor Jesus. É ali, aos pés da cruz, e não colocando Deus na parede. Pare com isso. Isso não é bíblico. Nós temos que estar assim com nossos joelhos diante do Senhor, buscando a Ele, pedindo misericórdia do Deus poderoso, e dizer como Jó, está com o coração limpo, e dizer como Jó: bendito seja o Senhor que me deu tudo, que me deu a vida, e se agora não tenho mais nada, bendito também seja o Senhor. Nós temos que chegar nesse nível, sabe? A estratégia que o inimigo usa para te tirar do caminho de Deus é muito simples. Primeira coisa que ele também quis fazer na vida de Jó. Qual era o objetivo? O inimigo queria realmente destruir Jó. E aconteceu essa enfermidade para que ele abandonasse a fé, não é? Deus estava no controle de tudo. Pastor, estou enfermo. Deus está no controle. Tenha certeza.
tenha total certeza, Deus está no controle. Porque o alvo do inimigo é afastar você de Deus. O alvo do inimigo é criar uma tribulação tamanha, tremenda, para afastar você de Deus. Sim, o diabo, ele gosta de fazer confusão, sabe? Criar intriga, criar fofoca, criar tribulação, ali um acidente, alguma coisa, onde se dá uma brecha para o inimigo, ali ele está para criar separação. E a ideia dele é separar o homem de Deus. Sempre, sempre. O alvo de Satanás sempre é nos fazer também desistir da nossa fé. Ah, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para a célula, eu não vou mais ser fiel, eu não vou isso, eu não vou aquilo, eu não quero mais, eu vou por outro caminho, eu vou descobrir outros caminhos. Não tem outro caminho. Não seja alguém um incauto, né? Uma pessoa sem sabedoria. O único caminho é Jesus Cristo, é a palavra verdadeira, a palavra de Deus. Só Ele que salva, só Jesus salva, não há outro Salvador. Mas o diabo sempre vai fazer com que você venha desistir da fé. E como ele vai fazer isso? Muitas vezes criando situações para desestabilizar a sua vida. Mas permaneça firme. Jó não desistiu e nós também não desistiremos. Você não vai desistir. Amém? Diga comigo, não vou desistir. Terceira coisa, Jó também, em meio a essa tribulação, ele entendia o porquê de todos aqueles fatos, né? Ele, na verdade, não entendia o porquê de todos aqueles fatos que estavam acontecendo. A maioria das vezes, pastora, na maioria das vezes, colhemos aquilo que plantamos. Colhemos aquilo que plantamos. Passamos momentos difíceis por decisões que tomamos. Na maioria das vezes. Se você parar um pouquinho, refletir, ficar quieto, começar a pensar no que você já fez no passado, você vai encontrar muitas respostas para o que você tem hoje. Então, o presente, ele é fruto de toda a semeadura do passado. Então, a nossa vida, ela é fruto daquilo que fizemos, que plantamos no passado. Agora, lógico que há situações em que Deus permite em nossa vida para tratar em nosso caráter, para tratar em nossa vida. Se você for observar, Jó, ele era um homem que Deus até admirava, né, no versículo do capítulo 1. E às vezes há situações que acontecem na sua vida que você não entende. Você diz, eu estou fazendo tudo certinho, está tudo correto na minha vida, e de repente acontecem algumas coisas trolho, e você se pergunta, o que aconteceu? Eu sou fiel, eu estou obedecendo, estou passando por esses momentos difíceis, por que isso está acontecendo comigo? Vejam, duas coisas: ou você está colhendo o que plantou, o que semeou, ou Deus está tratando com você e permitiu que algo acontecesse para tratar no caráter. Pastor, então, será que você estava tratando no caráter de Jó? Eu acredito que sim. Jó, ele era um homem que tinha muitas qualidades, mas o que me parece é que Jó foi tratado no seu orgulho, na sua independência de Deus, né? Ele se achava talvez ali uma pessoa que não precisava tanto das coisas. A gente não conhece o coração do homem, mas Deus Eu imagino que Deus queria que Jó ficasse mais íntimo dele, né? Mais Como você íntimo. está falando aí a questão da independência. Por mais que a palavra diga que Jó era temente, que Jó era íntegro, que Jó era reto, se desviava do mal, mas como ele mesmo diz lá no capítulo 42, antes eu te conhecia só de ouvir,
né? Mas agora os meus olhos te veem, ou seja, agora eu tenho intimidade contigo. Sim. Agora sim eu sei quem é o Senhor, né? Quem é Ele na minha vida. Então, talvez, como você falou mesmo, faltava isso na vida de Jó, mais intimidade, né? Sim. Porque mesmo que ele fosse temente, talvez ele tivesse orgulho de ser assim. Eu sou um homem temente a Deus, olha, eu faço tudo direitinho. Mas ele não tinha a vida com Deus, a intimidade com Deus. É isso que Deus queria de Jó. Que ele ficasse mais próximo, né? Sentisse mais. Ou seja, Deus queria aperfeiçoar Jó. Deus queria que Jó fosse mais próximo dele. Deus queria que esse homem crescesse. Então devemos entender que quando Deus permite que algo aconteça com seus filhos, é porque tem algo que Deus quer nos ensinar. Em tudo tem um aprendizado, em tudo tem algo pedagógico, em tudo tem algo que Deus quer que a gente cresça. Tem algo a ser aprendido também na dor. Enfim, algo a ser tratado na dor. Tem algo a ser tratado na dor. Sim. Em meio à guerra, também Jó, em meio a essa guerra que estava vivendo, Jó também ele superou, ele conseguiu ter atitudes louváveis, uma atitude louvável, uma atitude que não é louvável. Qual é, pastor? É quando a pessoa começa a murmurar. Isso não é louvável. Começa a reclamar, começa a praguejar. Isso não é louvável. Mas a atitude de Jó é louvável. Quando a gente observa no capítulo 42, pastor, no versículo 10, que diz assim: enquanto Jó orava pelos seus amigos, Jó, em meio à tribulação, à dificuldade, ainda orava pelos amigos dele, para Deus dar direção para eles. Veja que coisa impressionante. A gente, quando lê o livro de Jó, eu pelo menos penso assim, né? Pensei assim: meu Deus, esse homem perdeu toda a família, né? Seus filhos amados ele perdeu toda a riqueza, perdeu a sua saúde. A Bíblia diz aqui, no capítulo 1, versículo 8, Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Porque no versículo 7, Satanás feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Sim. Sabe? Uma coisa terrível, né? E como você acabou de ler, ainda assim, ele nessa situação, porque a Bíblia não fala que ele melhorou, né? Os amigos foram visitá-lo, e ele, com tudo que falaram para ele foi e orou para que Deus tivesse misericórdia dos amigos dele. Porque aqueles 3, né, que foram visitá-lo, um deles deu a entender que Jó estava merecendo o que estava passando. Porque alguma coisa tu fizeste, né? Te arrepende. E aqui no versículo 9, a esposa dele diz para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Né? E ele responde: falas como qualquer doida. Ou seja, Jó tinha tanto temor, tinha tanto respeito por Deus, ele sabia que Deus era Deus, né? Que ele olhou para aquela mulher e essa mulher é louca. Como ela quer que eu amaldiçoe meu Deus, né? Aí ele falas como qualquer Deus. Temos recebido o bem de Deus todos esses anos. Ele tinha uma bela casa, ele tinha riquezas, ele tinha família com saúde, a vida dele era saudável. E ele fala: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ele estava numa situação terrível, mas ele tinha aquele pensamento, a sua mente, né? Na mente dele: tudo isso que eu estou passando, Deus permitiu. É verdade. Então eu não vou pecar contra Deus murmurando nem reclamando, nem jamais amaldiçoar o meu Deus. É verdade. E quando lemos que ele orava pelos seus amigos, né, que estavam apontando o dedo, assim, quando você passa uma enfermidade, você é fiel a Deus, alguém vai perguntar: quem pecou? O que aconteceu? Qual foi Não devemos fazer isso, porque também, presta atenção, enfermidades são coisas que vão acontecer, que acontecem. Nosso corpo também, ele é frágil, ele adoece.
né? Nem toda enfermidade é uma questão espiritual, né? Há enfermidades espirituais, mas nem toda enfermidade te leva a uma doença, né? É algo espiritual, é um tratamento, mas que aprendemos com todo tipo de doença, com todo tipo de momento difícil, nós aprendemos. Há um ensino com relação a isso. Nós devemos ser sensíveis, tá? Mas não devemos agir como os amigos, desses amigos, entre aspas, de Jó, né? Que acabavam querendo apontar o dedo para ele, né? E encontrar nele a causa, o problema, enfim. A pessoa já está com uma dificuldade, ainda vem outras pessoas para jogar um caminhão de peso, né? Nós devemos fazer o contrário, orar, interceder. Mas aí quem orou e intercedeu, pastora, foi Jó, aquele que estava enfermo, né? Porque ele estava percebendo que os seus amigos estavam sãos, né? Não estavam agindo corretamente, e ele mesmo enfermo agiu corretamente. É interessante que as chagas de Jó, ou em outras palavras, desculpe a palavra que eu vou usar, as feridas de Jó não entraram em sua alma. Ele não permitiu que essas chagas, que são feridas, entrassem em sua alma. A alma de Jó não estava ferida, a alma de Jó não estava com chagas, a alma de Jó continuava intacta. Ele não permitiu que a sua dor exterior atingisse sua alma, porque tem gente que passa momentos difíceis exteriormente, com uma dor, etc., e atribui isso a Deus, e a sua alma começa a ficar amarga, começa a complicar a sua vida. As pessoas que estão ao seu lado começam a ser uma pessoa de difícil relacionamento, mal-humorado, tudo está ruim, sabe? Joga tudo para cima. Por quê? Porque o seu problema deixou que o seu problema entrasse na sua alma. Jó, ele deixou o problema dele do lado de fora. As feridas, as chagas, as dores, ele se coçava com cacos de barro. Vejam, diz a palavra que tinha tumor desde a planta dos pés até o alto da cabeça, o couro cabeludo. Com certeza caiu os cabelos desse homem. Vejam, esse homem vivia numa situação, mas ele não deixou que... Ele sentiu dores terríveis, né? Exatamente. Se aqui diz que ele estava se coçando, devia coçar, né? Como era incômodo aqui. Muito incômodo. Mas ele não deixou que essas feridas entrassem em sua alma. Isso que é muito importante. Devemos aprender isso, né? Então, muitas pessoas também hoje passam por um momento difícil, que não se compara de Jó. Pode até ser, em algumas circunstâncias, mas bem raro, tá? Mas alguns não querem servir a Deus, não querem ser úteis, não querem ser fiéis. Aí pensam assim, eu só vou ser fiel a Deus quando essa situação mudar, quando isso mudar, quando a minha família totalmente for restaurada, quando essa situação Deus me abençoar, aí eu vou servir a Deus fielmente. Querido, quem é fiel a Deus, vai ser fiel a Deus na alegria ou na tristeza. Sabiam disso? Quem é fiel a Deus é fiel na alegria e na tristeza. Quem é fiel a Deus vai ser fiel na dor ou no sorriso. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Tire essa ideia errada de pensar a pessoa só vai ser fiel se der tudo certo, se as contas estiverem batendo corretamente, aí vai ser fiel. Por exemplo, no dízimo. Só vou ser fiel se eu tiver minhas contas no azul. Esse princípio está errado. Você tem que ser fiel em todo momento. Eu só vou para a igreja se as coisas mudarem lá em casa, se todo mundo mudar, etc. Pare com isso. Você tem que buscar Deus em primeiro lugar, buscar o Senhor, buscar o reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O próprio Senhor nos fala isso.
Mas quando Jó toma uma atitude louvável de orar, de interceder e não de reclamar, as coisas começam, pastor, a mudar na vida dele. Quer ver no capítulo 42, do versículo 11 até o 17, nós vamos ver uma transformação da superação desse homem. No versículo 11, né, ele começa ali a ganhar presentes das pessoas. No versículo 11, veja no versículo 11. Leia esse versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Esse homem ganhou dinheiro e um anel de ouro, cada um. A sorte dele começou a ser mudada. Ele começa a orar, e um ponto interessante aqui é que ele tem uma experiência com Deus. Ele começa a ter experiências com Deus. No versículo 5 e 6 nós já lemos. Ele começa a orar pelas pessoas, mesmo ali passando pelas tribulações. Ou seja, ele está crescendo espiritualmente, com experiências com Deus, e quando eu digo que eu tenho experiência com Deus, eu vou crescer na minha maturidade espiritual. E ele começa a colher disso. O tempo do deserto na vida de Jó começa a mudar. E aí as pessoas começam a trazer, os amigos começam a trazer dinheiro e um anel de ouro. Que coisa maravilhosa. Já pensou se seus amigos, todos eles, começassem a trazer na sua casa aí um anel de ouro e dinheiro? Seria bom, sim ou não? Também no versículo 12 fala sobre bens materiais, né? Dos bens materiais que esse homem começa a receber. Agora, vamos fazer aqui uma comparação. Do capítulo 1, do versículo 3, está escrito que Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas. Mas agora, pastora, veja aí no versículo 12. E tem um dobro, né? Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Quanto ele tinha no versículo 3? 7.000. 7.000. 6.000 camelos. Ele tinha quantos? 3.000. 1.000 juntas de boi. Ele tinha quantos? 500. E 1.000 jumentas. 500 jumentas. 500 jumentas, entenderam? Então o último estágio, a última fase, ele passou de fase. Foi algo tremendo. Foi restituição, né? Não, Deus não só restituiu. Restituir é devolver aquilo que era seu. Não, Deus não fez isso. Deus quer dar mais, dobro. Receba o dobro de Deus na sua vida também. Deus tem o dobro para você. Também Deus deu o dobro para este homem. Mas no versículo 13, Deus não só deu as bênçãos materiais para esse homem, Deus também curou este homem, mas Deus também deu algo muito importante para ele, no versículo 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Ele teve os filhos restituídos, né? Novos filhos, mais filhos, 10 filhos, né? 7 filhos e 3 filhas. Então, amados, o nosso Deus é assim, nós temos que aprender. Agora, se Jó está murmurando, se Jó está reclamando, se Jó ali está ferido da sua alma, eu estou passando, porque tem gente que passa dificuldade, passa privações, aí reclama e tem inveja dos outros. O outro está ali passando por momentos bons, está colhendo o que plantou, e o outro que está passando dificuldade fica praguejando, fica com inveja. Sabe quando o invejoso cresce? Nunca vai crescer, porque a inveja, né, não é uma atitude louvável, não é muito feia. Não devemos ser assim, nós devemos agradecer e sempre dizer: bendito seja o nome do Senhor na nossa vida, amém? Então Deus restaurou a família, né? Devolveu os filhos. Esse também é um ponto importante. Talvez você esteja precisando de uma restauração familiar. Creia no Senhor, seja fiel, ouça Deus. Talvez tenha coisas que você precisa mudar.
como pai, como mãe, como filho. Tem coisas que nós precisamos sempre estar mudando, aperfeiçoando. Eu creio que o Senhor tem poder para mudar. Também Jó teve vida longa, né? Aqueles que achavam que a vida de Jó estava por um fio, né? Ficaram impressionados com o que Deus fez com ele. Veja no versículo 16 e 17, pastor. Versículo 16. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos, aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Glória a Deus. Olha, aqueles que estavam falando mal de Jó, se ele fosse dar ouvidos à mulher dele, que dizia para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Já pensou se ele tivesse dado atenção a esse conselho? E tem conselhos que não vêm de Deus. Tem conselhos que não vêm de Deus. Esse era um. Imagine se ele tivesse dado ouvido à sua mulher. Ele não teria recebido ao dobro. A vida dele seria a morte. Mas ele continuou firme. A enfermidade não derrotou Jó. Eu digo a você, a enfermidade não vai derrotar você. O problema, a dificuldade, a tribulação não vai derrotar você. Você crê nisso? Diga amém. Diga amém, eu creio. Você vai vencer. Você vai usar a palavra profética de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua situação. Você vai se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Levantar sua cabeça, orar, interceder, buscar o Senhor e fazer aquilo que agrada a Deus. Fazer coisas que são louváveis a Deus. E você colherá das suas atitudes nobres na terra. Amém? Amém? Amém, pastora? Amém. Nós devemos ter esse posicionamento. Buscar sempre uma experiência nova com Deus. Todos os dias. Todos os dias. Saiba que uma tribulação que chega na sua vida é uma experiência que Deus quer que você receba, que você cresça, que você tenha uma experiência nova. É tempo de crer em Deus. É tempo de dizer: bendito seja o nome do Senhor. É tempo de crescer, é tempo de acreditar no Senhor, é tempo de acreditar nos milagres, é tempo de acreditar que Deus dá o dobro quando perdemos algo, que Deus pode restituir, que Deus pode derramar da sua rica bênção. É tempo de suportar o momento difícil, é tempo de ficar firme, é tempo de esperar em Deus com a fé sólida. É tempo de calar a boca para a murmuração. É tempo de proteger a nossa alma, por mais que exteriormente, que a nossa pele, que momentos difíceis estejamos passando, mas você deve proteger o seu coração, o coração da sua família. Não murmure na frente dos seus filhos, não murmure com a sua família, não faça isso. Coloque a murmuração do lado de fora da sua casa. Agradeça a Deus pelo momento difícil, pela escassez. Agradeça a Deus e diga: bendito seja o nome do Senhor. Agradeça a Deus pela fartura, agradeça a Deus pela dor, agradeça a Deus e diga: bendito seja o nome do Senhor em todas as coisas, até na morte, porque a morte não nos separa de Deus, a morte nos leva ao Senhor. Se Deus chama alguém, porque Deus tem um propósito também, nós devemos ter essa sabedoria de agradecer ao Senhor pelo minuto de vida que temos, pelo fôlego de vida, por cada momento. Mas proteja a sua alma para engrandecer o nome do Senhor. E você vai ver Deus agindo. Profetize no seu futuro, não murmure. Em vez de murmurar, profetize no futuro. Muda a história. Ah, pastor, meu marido, não sei o que, então é uma praga, não fale isso. Meu filho é um diabrado, não fale isso. Minha mulher, meu Deus, não fale isso. Não pragueje o seu trabalho, as suas finanças, a sua família. Não abra sua boca para isso.
Ao contrário, profetize bênção. Profetize que seu marido é uma bênção, que a sua esposa é uma maravilha de bênção, que os seus filhos são servos de Deus. Embora você não esteja vendo uma situação, mas você está profetizando, crendo, e o seu milagre virá. As coisas espirituais, elas acontecem assim, é pela fé. E tenha fé, querido, que tudo isso tem um final, tem um ponto, e Deus vira a página da sua vida, em nome de Jesus. O sucesso de Jó foi baseado nesses princípios, e o nosso sucesso também vai ser baseado nesses princípios, porque Deus é bom, bendito seja o Senhor. Diga comigo na sua casa aí, bendito seja o Senhor. Amém, amém, pastora. Você pode orar? Vamos louvar ainda. Vamos orar, né? Para finalizar essa parte, agradecer a Deus. Jó foi um homem exemplar, né? Nós possamos também Sim. ter essa vida exemplar, amém? Oremos. Senhor, muito obrigada. Sim, por essa palavra maravilhosa, abençoada, por tudo que nós aprendemos hoje, Senhor. Nós descobrimos e aprendemos muitas coisas através do que Jó passou, do que o Senhor permitiu que ele passasse, para que lá na frente ele fosse vitorioso e um exemplo para nós. Muito obrigada, Senhor, pela vida de Jó, pelo exemplo de Jó, porque ele não desistiu. E com isso, Senhor, ele foi tremendamente abençoado. Lembra nós, Senhor, nosso coração, que nós não devemos murmurar, não devemos reclamar, não devemos, Senhor, praguejar. Pelo contrário, na dificuldade, mesmo, Senhor, no pouco que nós tivermos, que nós possamos mostrar ao Senhor, agradecer ao Senhor, trazer diante do Senhor e ser gratos sempre, ó Deus. E quando estamos na abundância também, não só na dificuldade, mas também na abundância, que nós possamos lembrar que devemos ser gratos em tudo, no pouco e no muito, sempre, Senhor, lembrando que o Senhor está conosco. Senhor, que o nosso coração esteja sempre atento, que o Senhor possa nos dar discernimento, para que nós possamos estar atentos, para não abrirmos nossa boca e falarmos algo que te desagrade, que possamos estar vigilantes, que possamos estar, Senhor, como Jó, sempre perto do Senhor, a ponto de ter intimidade contigo cada vez maior. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Nós te pedimos nessa hora. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver agora, assistir um louvor abençoado, né? Depois nós retornamos para a bênção sacerdotal. Amém. Como foi que se entregou por mim?
abençoarmos o Senhor, mas nesse momento eu quero abençoar a sua vida, que você continue firme e superando as tribulações e as dificuldades, porque o Senhor é contigo. Amado Deus, obrigado por esse momento, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos fortalece. Senhor, quero abençoar Teus filhos, que eles tenham uma semana de paz, uma semana de sucesso, e se porventura eles passarem por tribulações, que eles permaneçam firmes, inabaláveis, eles vão superar, eles vão vencer, e o Senhor continuará abençoando. Obrigado, Deus, que o Senhor possa estender a sua mão poderosa sobre os teus filhos, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a tua vida, querido, de uma forma rica e poderosa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. Amém.